Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Estão me ouvindo? Bem? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Que Deus esteja abençoando a todos. Está dando um eco aqui. Eu vou abrir os slides, tá bom? Aí eu gostaria que vocês confirmassem se está aparecendo aí para vocês. Só um minutinho. Tá dando eco aí ainda? Não. Tá. Tá aparecendo algum slide para vocês? Ainda não, né? Escola da Bíblia apresenta. Ótimo. Deixa eu só ver aqui que ele voltou lá no início. Estão conseguindo ver aí, né? Escola da Bíblia, beleza. Sim. Tá, eu vou fazer um resumo aí, um resumo breve, que nós, na aula passada, aí começamos a entrar no livro de Números, certo? Nós estudamos aí o livro de Levítico, e nós vimos aí que o livro de Levítico são as leis que foram dadas para o povo de Israel, certo? Então, deixa eu só abrir aqui. Tá aparecendo o slide para vocês? Tá. O que está aparecendo aí? O livro de Levítico? Livro de Levítico. Ótimo, beleza, perfeito. Então vamos lá. Eu vou fazer um resumo, tá bom? Do que nós falamos aí sobre as leis, que o povo de Israel recebeu os mandamentos que o Senhor deu para eles lá no Monte Sinai. Então eles estavam no Monte Sinai e foi através de Moisés. Nós lemos essas passagens aí, não vou ler agora, Deuteronômio, que fala como que o dízimo era pago. Então, como um povo, as 12 tribos que tinha. E um ponto que eu não acho, eu não me recordo de ter comentado com vocês, quando Jacó foi abençoar os filhos de José, ele acabou abençoando os dois filhos, né? Então, os dois filhos de José acabou ficando um no lugar do próprio José e o outro ficou no lugar de uma das tribos, porque uma das tribos eles seriam aí separados para o serviço do tabernáculo, que seriam os levitas. Então, mesmo assim, permaneceu 12 tribos mais a tribo de Levi. Então, as 12 tribos de Israel iam receber aí, então eles estão cotados para estar recebendo aí a herança, a terra prometida. E a tribo de Levi, eles ficariam totalmente aí aos cuidados, para cuidar do tabernáculo, de todas as coisas que pertenciam ao tabernáculo. Então, montagem, todos os utensílios. Então, os sacerdotes levíticos seriam responsáveis para estar recebendo aí as ofertas de animais. Então, seriam esses dízimos. E nós vimos aí que o dízimo, o que era o dízimo? Eram alimentos, cereais e animais. Então, era aquilo que eles plantavam, que cada um iria plantar na sua terra. Então, eles separavam ali 10% de toda a produção que eles tivessem e levavam até os pés dos levitas, tá bom? E Deus iria aí constituir ou escolher uma cidade mais próxima para que eles pudessem levar esse dízimo para lá. E nós vemos também que quando o local, por exemplo, uma tribo morava muito longe da cidade, ou da cidade onde era escolhida, que seria assim, impossível de levar os seus dízimos, então o que eles poderiam fazer? Poderiam vender, tá? Poderiam vender aí esse dízimo, pegavam o dinheiro, ia até a cidade, quando chegasse na cidade, vendiam e compravam ali o que o coração deles desejavam, aí levavam aqueles mantimentos, ou que fosse, até os sacerdotes, e ali participavam junto com os sacerdotes. Então eles davam suas dízimas e participavam junto com os sacerdotes. Tá? Então nós vimos que o livro de Levítico, ele seriam as leis que Deus deu para o seu povo. Tá? Então todas as leis dadas para o povo.
E o livro tem esse nome por causa da tribo de Levi. Tá? Então ali tem várias leis. Tem leis civis, leis morais, leis religiosas, tá? Então todas as leis, Deus estava organizando aí a sua nação. Então Deus estava preparando para que eles pudessem entrar dentro da terra. Então, relembrando aí, os levíticos, os levitas, foram os únicos, a única tribo que não recebeu herança. Mas, porém, eles estavam encarregados aí de cuidar do tabernáculo. Então, seria um povo santo. E hoje Deus se interessa por quê? Por todos nós. Através de Cristo, Deus se interessa por todos nós. Tá bom? Então, aí, o livro de Levítico, ele contém 27 capítulos e 859 versículos, tudo bem? E ali Deus foi organizando o povo de uma maneira aí, onde a tenda ficava no meio. Vocês lembram, deixa eu voltar aqui nas tendas, como que era organizado o povo? Cadê? Aqui, ó. Aqui, vocês estão vendo aí essa figura? Estão conseguindo enxergar? Já abriu para vocês? Sim? Não. Não. Não abriu? Não. Não, ainda não. Tá. Deixa eu parar ela aqui, dar um pause aqui, até ela abrir aí para vocês. Está aparecendo a figura do tabernáculo. E agora? Nada ainda? Não. Nada. Não. O Não. que está aparecendo aí? O livro de Levítico. É, Então vamos lá. Tá, eu vou resumir, tá? Então, como que Deus organizou o acampamento, tá? Colocou aí o tabernáculo bem no centro do acampamento aí, e foi colocando 3 tribos de cada lado. Então, 3 tribos no lado direito, 3 no lado esquerdo, 3 tribos na frente e 3 tribos atrás. Com isso, o tabernáculo ficava totalmente protegido em ambos os lados. Tá? Então, se algum povo vizinho, algum povo inimigo fosse tentar aí atacar o tabernáculo estaria protegido de todos os lados. Então seria aí praticamente aí impossível de eles chegarem até o tabernáculo, tá bom? Então teria uma grande dificuldade para chegar até o tabernáculo. Então aí nós vimos que o livro de Levítico tem várias leis, tá? Então só um resumo breve aí, tá? No livro de Gênesis, ele está relatando a criação e a queda do homem. Tudo bem? O livro de Êxodo, ele está aí falando da redenção, quando Israel saiu, Deus tirou com mão forte o povo de Israel da escravidão lá do Egito. E ali, Deus operou vários milagres ali, para que todo o povo israelitas vissem e acreditassem e confiassem em Deus, né? Voltassem para Deus, e também para que todos os povos, os egípcios e outros povos, pudessem reconhecer a mão forte de Deus aí, do Senhor, que Deus era soberano sobre todos os deuses. O livro de Levítico, ele está apresentando aí as leis, né? As leis para que o povo pudesse estar seguindo, e a maneira também do povo estar adorando a Deus aí de uma maneira que agrada a Deus. Tá bom? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o livro de Números. Tá? O livro de Números vai nos ensinar a como servir e andar na vida. É um serviço de Deus. Então, o Números está ensinando o povo de Israel a servir a Deus da maneira que vai estar agradando a Deus realmente aí. Tá bom? Então, aí, o que significa número, né? Onde o Senhor está organizando o povo de Israel em exército durante a caminhada para estabelecer aí o seu reino, que seria seu reino na terra prometida, que é a terra de Canaã. Mas durante toda essa viagem que o povo ficou em 40 anos no deserto, então o povo foi rebelde, o povo foi desobediente, o povo reclamou muito, e mesmo assim Deus foi fiel com o povo. Deus manteve aí a promessa que ele tinha dado lá para Abraão,
ele confirmou com Isaac e acabou confirmando aí com Jacó, e assim estendeu. E agora, através de Moisés, Deus está cumprindo a primeira promessa que ele fez para Abraão: de ti farei uma grande nação. E ele tinha deixado bem claro para Abraão que a descendência de Abraão ficaria como escravos de uma terra, na terra do Egito, aí, por um período de 400 anos. Tá? Então, o livro de Números, o povo foi recenseado 2 vezes. Então, nós vimos lá o primeiro censo, que quando aconteceu foi no segundo ano. Tá? Então, quando passou-se um ano, entrou no segundo ano, aí no segundo mês, o povo foi contado. E a contagem lá deu quanto? 603.550 homens capazes de sair para a guerra. Tá? Então, abre comigo no livro de Números. Vamos lá no livro de Números, o capítulo 1. Lê para nós alguém o versículo 46. Quem gostaria de ler para nós aí? Vou ler. O total foi de 603.550 homens. Isso, deu uma cortada no áudio aí, mas... Então, o total foram 603.550 homens preparados para a guerra. Então, homens acima de 20 anos de idade. Tá bom? Acompanhe comigo o versículo 47. Nós lemos na aula passada, mas estou só relembrando, tá bom? Então, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Então, nesse primeiro recenseamento aí, nesse primeiro censo, onde foram contados aí, foram apenas os homens acima de 20 anos de idade, homens que eram capacitados para a guerra, tá? 603.550 mil. É uma grande nação, uma grande nação. Então, vocês viram aí que os levitas não foram contados. Tá? No capítulo 10, que nós lemos também, o Senhor, ele ordena para que Moisés faça 2 trombetas para convocar o povo. Então, daí essas trombetas cada som tinha um significado. Então, tinha um som quando tocava, o povo tinha que se reunir perante o tabernáculo, outros era para que o povo pudesse aí seguir a sua caminhada. Então, cada som tinha o seu significado aí para convocar. Como era uma multidão, tá? Então tinha a única maneira que Deus estava usando, então está realmente organizando o povo aí, uma nação, para que eles pudessem entrar organizadamente na terra. Agora imagina comigo, imagina se Deus não tivesse aí organizado esse povo, e eles fossem entrar de qualquer jeito ali para conquistar a terra. Jamais ele iria conseguir, porque se você vai construir alguma coisa ou fazer algo, você faz um planejamento antes, para depois você agir. Independente, né? Tudo que nós fazemos hoje, nós planejamos antes. Então a gente faz um planejamento e depois a gente coloca em ação. Tá? Do capítulo 10 aí até o capítulo 18 é a saída. Eles começam a sair do Monte Sinai. Tá? Então eles saem, já estão organizados. Deus organizou o povo, deu as leis para o povo. E ali Deus dá ordem para que eles saem do acampamento e começam a sua caminhada. E eles vão por sequência. Então as tribos que estão na frente do tabernáculo, eles levantam o acampamento primeiro. E assim vai indo por sequência. Tá? E mesmo nessa caminhada, o tabernáculo, a tribo dos levitas, eles vão no meio desse acampamento. Mesmo na caminhada, ficam no meio para ser protegidos. Abre comigo lá no capítulo 10. Lê para nós alguém do versículo 11 até o 13. O 11, o 12 e o 13. É capítulo 10, versículo Capítulo 11, 10. né? Isso. E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, ao 20 do mês, que
a nuvem se alcançou de sobre o tabernáculo da congregação. É só o 11? O 12 e o 13 também. E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Isso. Tá? Então Moisés conduzindo o povo. Então ele fala, tá falando o quê? Aconteceu no ano segundo, tá? No segundo mês. Então, quando começou o segundo ano, então eles ficaram um ano ali, tá? Um ano e 2 meses, na frente do Monte Sinai. Então, quando entrou no segundo ano, aí eles começaram a sair da frente do Sinai. Tudo bem? Então, eu vou resumir bem esse capítulo, esse livro de Números, tá? Por quê? Porque ele está contando a trajetória do povo no deserto, durante o deserto. Então, eu vou estar pegando algumas passagens aí, tá? Alguns capítulos, algumas passagens para a gente estar acompanhando e fica aí como leitura de toda a Bíblia para vocês. Tá? Então, vamos lá. Lá no capítulo 11, acompanha comigo lá o capítulo 11, o versículo 21, lá diz assim: Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este o povo no meio do qual eu estou. E tu dissestes dar-lhes carne e a comerão o mês inteiro? Então o povo começa a reclamar, porque o que acontece? Quando eles estavam no Egito, eles tinham carne, tinham comida, tinham água à vontade, tinham peixe, então eles tinham todos os alimentos. E o povo, vendo aí a mão de Deus agindo ali pessoalmente, vindo Deus pessoalmente, porque vamos lá, eles estavam vendo Deus pessoalmente, não estavam vendo Deus cara a cara, mas Deus estava presente ali pessoalmente. Como que Deus estava presente? Durante o dia em uma nuvem, então protegendo eles aí do sol escaldante, daquele sol quente do deserto, também concedendo sombras para eles, e durante a noite com uma luz de fogo clareando todo o acampamento, onde o povo poderia enxergar ali assim, um ao outro, né? Enxergar o caminho e ao mesmo tempo também mantendo o povo aquecido do frio, porque no deserto à noite é frio e durante o dia é muito calor. Então Deus estava ali pessoalmente cuidando desse povo. E mesmo assim o povo começa a reclamar e começa a falar porque não tem carne, né? E Deus fala, Moisés fala para Deus: Senhor, quem sou eu? Como que eu vou alimentar essa multidão de pessoas? São 603.000 homens, são aproximadamente aí, 3 milhões de pessoas, fora os animais, fora os animais. Como que eu vou alimentar todo esse povo? Então Moisés reconhece aí que ele não é nada, ele não é assim, ele depende tudo de Deus, né? Porque para alimentar todo aquele povo no deserto, onde que ele iria tirar tanta comida? Somente Deus mesmo, né? E Deus manda aí as codornizes aí como alimento todos os dias para o povo. Então o povo já estava recebendo maná, estava recebendo maná, receberam as codornizes aí para se manterem nesse período aí no deserto enquanto eles estavam fazendo essa caminhada aí. Agora um ponto muito interessante, lá no capítulo 12, acompanha comigo aí o versículo, lê para ver o versículo 6, o 7 e o 8. Ele disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão e a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Não é assim como com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois não tiveste temor de falar contra o meu Eu não servo. sei se vocês conseguiram ouvir aí, mas para mim aqui o áudio cortou um pouco. Vocês estão me ouvindo? Eu Sim, ouvi, eu tô Estão falando, eu conseguindo tô lendo. ouvir? eu ouvi.
Continua, professor, até onde? Ou volta? Quer que eu leia tudo de novo? Eu não estou conseguindo ouvir ninguém. Elisete, você está me ouvindo? Eu tô. Será que Eu os ouvi tudo, outros você leu estão? tudo. Vamos lá. Professor, Deixa eu só aí, abrir o slide aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Tá ruim, o alto-falante tá ruim, né? eu estou Mas estão me ouvindo. ouvindo, né? Só o trabalho, só o Perfeito. som Estamos do ouvindo sim. Os slides estão vindo. Vocês estão vendo os slides? Sim, Agora sim, mudou. tá. O Eu não livro estou de conseguindo ouvir números, ninguém. relatório de espias. Deu tilt aqui. Isso acontece. Mas eu vou falando, tá? Tô vendo Gente, vocês aí. professor, Qualquer coisa, só erguer a mão que eu tô vendo. Então vamos lá. Sobre a leitura. Tá? Vamos analisar um pouquinho aí esse contexto, tá? Esse texto aí que nós acabamos de ler. Então disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta e eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, eu falo com ele em sonhos. Aqui dá para a gente entender um pouquinho como que Deus aparecia e falava com as pessoas naquele período. Tá? Então, vocês lembram que quando Deus falava com Adão e Eva, então era todo dia à tarde, Deus descia e falava pessoalmente com eles, face a face. Até então, ali não existiu pecado, eles não tinham caído ainda em pecado, eram totalmente santos e puros perante o Senhor. A partir do momento que Adão e Eva acabou se pecando, e Deus começou a falar com os homens, foi mudando a sua maneira. Então, quando Deus chamou Noé, Deus colocou Noé através da voz. Então, Noé ouvia a voz de Deus e conversava com Deus pessoalmente, porém ele não via. Então, Deus falava do céu com Noé, Noé ouvia e ali ele conversava com Deus como dois amigos. Tá? Quando chega no período lá de Abraão, Deus fala também dessa mesma maneira com Abraão e algumas vezes, em alguns casos, Deus mandou anjos para estar falando com Abraão. No caso, quando foi para destruir lá Sodoma e Gomorra, apareceu ali dois anjos falando pessoalmente com Deus, certo? E Deus falava com voz, falava-se pessoalmente com a sua voz com Abraão, então ele chamava Abraão o escutava e falava com o Senhor, tá? E quando a gente chega lá em Jacó, Jacó sonha, então Jacó dorme e Deus fala com ele através de sonho. Então Deus vai mudando a maneira dele se comunicar com o homem. Quando ele chega aqui, já no Egito, que Deus chama Moisés, aí Deus aparece praticamente face a face para Moisés. Porém, ele não mostra o rosto. Tá? Então, quando que ele aparece para Moisés? A primeira vez lá como uma chama de fogo, uma chama ardente no arbusto que não pegava fogo. Então ele aparece de uma maneira totalmente diferente. Ele muda a sua maneira. Mas por quê? Por causa do pecado. Tá? Por causa do pecado que está no coração do homem. Então olha só o versículo 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha só. Então Deus viu que Moisés, na vida dele, ele permaneceu-se fiel a Deus. Então, mostra muito bem claro para nós que Moisés tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. Moisés orava, conversava com Deus pessoalmente, né? Então Deus aparece para Moisés pessoalmente. E o povo vê a glória de Deus através da nuvem durante o dia e através dessa luz, né, dessa bola de fogo durante a noite. Então Deus aparece para todo o povo dessa maneira. Mas com Moisés ele conversa pessoalmente. Perante o povo, Deus apenas aparece. E com Moisés ele conversa boca a boca. Olha o versículo 8. Boca a boca falam com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Então olha só, Moisés vê a forma de Deus, vê a aparência de Deus, mas não vê o rosto. Mas não vê o rosto. Final, terminando aí o versículo 8. Como, pois, não temes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então vamos lá. Nesse período, Deus não falava com mais ninguém a não ser Moisés. E mesmo assim o povo começou a reclamar e foi reclamando aí.
né? Então, muito triste a situação. Só para mim ver aí, porque eu não estou conseguindo ouvir vocês, tá? Só me manda o positivo. Vocês estão vendo os slides? Só me faz um joinha se tiver ok. Beleza. Isso daí. Tá. Deixa eu ir passando os slides aqui. Acho que passou até demais aqui. Deixa eu voltar aqui alguns. Deixa eu voltar aqui uns para trás aqui. Só abrir os slides. Então vamos lá, vou fazer aqui. Aí nós vamos falar dos espias, né? A murmuração do povo, tá bom? E vocês vão acompanhando comigo aí. Tudo bem? Eu sei que todo mundo está me ouvindo, mas o meu som aqui deu. O meu áudio aqui deu uma falhada aqui. Vamos lá. Acompanha comigo aí, eu vou lendo e vocês vão acompanhando, tá, gente? Vamos lá. 12 homens. Tá. Quando eles saíram do Monte Sinai, eles caminharam aí no período praticamente aí de 3 dias. Tá? Então, 3 dias. Nesse período de 3 dias, eles chegaram até a Terra Prometida. E quando eles chegaram até a Terra Prometida, o que acontece? Moisés separa aí 12 homens, um de cada tribo, homens com conhecimento, homens temente a Deus, homens aí guiados pelo Espírito Santo, pois nós sabemos que o Espírito Santo já guiava esse povo também, antes esses homens aí obedientes, tá? Então o Espírito Santo sempre agiu na vida desse povo aí. Hoje ele age mais através de Jesus Cristo. Tá? Então, ele escolhe aí 12 espias e manda para a terra. Acompanha comigo lá no capítulo 13. Tá? No capítulo 13, tá? Do versículo 1 até o versículo aí 16, 15, são os nomes de cada um de cada tribo. Tá? Então, o nome de cada um. São 12 homens. E tem 2 homens que acabam se destacando aí, tá bom? Que é Caleb e Josué. Tá? E já me perguntaram, mas professor, Josué não se chamava Josué. Realmente não, o nome dele era Oséias. Acompanha comigo no versículo 16, do capítulo 13 aí de Números, tá? São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. A Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então, olha só aí. O nome de Josué era Oséias. Então, Moisés acabou mudando o nome dele aí. Mas por quê? É porque já tinha. Josué, ele já acompanhava Moisés aí desde o início. E, porém, Moisés já estava assim, preparando a Josué a ser o seu sucessor ele lá da frente. Então, Deus já estava preparando tudo isso daí. Tá? Então, acompanha comigo aí, tá bom? Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra. Que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos? E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Arraiais quer dizer cidade aberta, ela não tem muro. Se é fortaleza, porque existia um muro entre a cidade. Então, era de costume as cidades mais maiores, cidades que tinham aí a sua economia mais forte ou era mais rica. Vamos resumindo assim, a cidade mais rica, ela tinha condições financeiras de construir um muro em toda a cidade para proteger contra os ataques dos inimigos, tá? Então, aí Moisés fala para esses 12 homens, olha, vê como que é a terra, vê se os homens são fortes ou não, se são altos ou não, né? Se tem estrutura ou não, se as cidades são fortificadas, quais cidades têm muro, quais não têm, porque as cidades que não têm muro é mais fácil de entrar e conquistar, a que tem muro já é mais difícil, por quê? Porque ela tem apenas uma entrada. Tá? É igual a nossa casa. A nossa casa, nós construímos a nossa casa, nós moramos ela toda e colocamos um portão na frente. Né? Para quem tem carro, coloca um portão para o carro entrar. Para quem não tem carro, normalmente coloca um portãozinho para a pessoa entrar. Então, para você entrar dentro da casa, ou por cima, ou então pela entrada principal.
Tá? E todas essas cidades aí fortificadas, elas eram aí, ao redor dela tinha todo o muro e existia um portão único. E nesse portão tinha guardas que ficavam cuidando dela ali 24 horas por dia. Então tinha turnos ali. Então quem entrava, só entrava com autorização. Então era difícil pessoas estranhas sem autorização entrar na cidade. Então Moisés pede para que esses homens vistoria toda a terra e traz todas as informações que eles puderem extrair da terra até eles. Tá? Então por que Moisés pede isso? Por que Deus pede? Para eles saber realmente aonde eles estão entrando, que povo que eles vão estar conquistando, que eles iam ter que guerrear, lutar contra esse povo, tá bom? Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Erga a mão e deixa eu só pelo microfone. Vocês estão me ouvindo, né? Só falar um joia aí que eu tô vendo. Beleza. Perfeito. Então, continuando a leitura aí, tá? Versículo 20. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Então, olha só. Ainda Moisés fala, traz algum fruto da terra para a gente ver como que é o fruto, se é boa ou não, né? Se o fruto é doce, é azeda, enfim, traz para nós uma prova. Traz para nós uma prova de que a terra realmente é fértil, que ela produz. Tá? Então eles ficam aí no período de 40 dias na terra, tá? E ali eles voltam. Agora acompanha aí para o versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas. Tá? Então eles pegaram ali. O que é o ramo de vide? Seria um pedaço de madeira, de pau, vamos colocar assim, onde eles pendurariam essa uva para estar levando. E foi necessário o quê? 2 pessoas. Olha aí o versículo 23. O qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Tá? Então, olha só, os cachos de uvas eram tão grandes que eles tiveram que colocar uma vara e 2 pessoas trazerem. Então, eles amarraram tudo, uva, figo. Então, o que eles conseguiram pegar lá, romãs e figos e a uva, eles amarraram nessa vara e 2 homens trouxeram essa vara aí com esses frutos para mostrar realmente para Moisés e para o povo que a terra é fértil, que a terra vale a pena lutar pela terra. Então seria uma prova para que o povo se animasse. Tá? Mas aí acontece o que? As contendas. Tá? Só para a gente entender, aí, no segundo ano que eles chegaram na terra, foi até interessante, voltando lá no capítulo 10, o versículo 11 que nós lemos, lá diz assim, ó, aconteceu no ano segundo, tá? O que significa? 2 anos, entrando no segundo ano depois que eles saíram do Egito, porque eles ficaram 2 meses ali, quase 3 meses praticamente, na frente do Monte Sinai. Tá? Então, saindo do Monte Sinai ali, eles demoraram o quê? 3 dias, chegaram até a Terra Prometida. Então, eles não estavam longe da Terra. Se eles tivessem vivido aí esse período aí, sem essas contendas, até chegar aí, são 3 dias de caminhada, até chegar aí nessa terra, em 2 anos eles estariam dentro da terra. Mas por que demorou 40 anos? Né? Vamos entender melhor aí. Então, se não tivesse entrado em contenda contra Deus, eles estariam aí conquistando a terra. Então, vamos pegar aí, durante 3 anos depois do Egito, eles já estariam cada um no seu pedaço de terra, conforme Deus tinha prometido. Só que Deus cumpriu a promessa que ele deu. Tá? Então o povo começa a murmurar. Vamos lá no capítulo 14. O povo começa a murmurar. Tá? Antes de eu ler o capítulo 14, no capítulo 13, só para a gente entender. Tá? Eles trazem aí o relato da terra. Acompanha comigo o versículo 25 em diante. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra, a que nos enviastes.
e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Então, o fruto que eles levaram era para mostrar que a terra realmente era fértil e que ela era produtiva. Versículo 28 do capítulo 13, tá? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra, dando Guebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, olha só, eles trouxeram toda a descrição da terra. Cada um foi para um lado, e ali foram trazendo. Porém, eles falam, realmente, os homens são altos, tá? Filhos de Anaqui são gigantes, quer dizer, homens que chegavam a 2 metros de altura. Diante deles, eles eram baixinhos. Tá? Então, o que acontece? Vamos analisar nos dias de hoje. Tá? Vamos pegar, nós somos brasileiros. Brasileiro aí é 1,75, 1,80 aí no máximo, um outro que passa de 1,80. Né? Mas a altura média do brasileiro aí é 1,75, 1,80. Vamos colocar aí mais 1,80, a altura média aí, certo? Nós temos aí 1,80, eu tenho 1,75 de altura. Se eu chegar perto de uma pessoa que tem quase 3 metros de altura, ela é um gigante para mim, alto. É o dobro praticamente da minha altura, certo? É o dobro. Então, esses povos os anaquins lá, os amalequitas, alguns, eles chegavam a quase 3 metros de altura. E perante a esses homens, eles eram totalmente altos, gigantes. Imagina você se debater com alguém que é o dobro do seu tamanho. Então, quer dizer, eles começaram a realmente relatar como que a Terra era. Algumas cidades, sim, eram fortificadas, o povo eram fortes, eram altos, eram considerados como gigantes, certo? Então, eles trazem um relatório da Terra. E perante esse relatório, a congregação, ou o povo de Israel, começam a reclamar. Acompanha comigo aí o versículo 28. Eu li aí, vamos ler de novo. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vi ali os filhos de Anak, que são esses homens altos aí, que chegavam aí até 3 metros de altura, tá? Os amalequitas habitam na terra de Negueb e eles foram dando relatório. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Tá. Caleb e Josué entendeu aí o propósito de Deus. Eles entenderam que, se Deus está dando essa terra, eles poderiam ir sem medo nenhum, porque eles iriam conquistar a terra. E o povo começaram aí a reclamar diante dessa situação. Começaram aí a ficar com medo desse povo aí. Continuando a leitura, tá? Versículo 31. Porém, os homens que com ela tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então a gente entra naquele ditado, né? Ditado não, mas nem todos concordam. Uns é contra, outros é a favor. Uns são cristãos, outros não são. Uns acreditam, outros não acreditam. Então, olha só aqui. Tem os contras e tem os a favor. Então, os 10 dos 12 começaram a reclamar e a instigar o povo. Não, a terra é forte. O povo são fortes. As cidades são fortalecidas. Nós não vamos aguentar. Então, começaram a instigar o povo. Olha o 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são de... e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então o povo começou a ficar com medo. Esses homens começaram a instigar o povo, que se eles forem, serão massacrados. Porém,
o que acontece? Josué, dois homens, Josué e Caleb, eles começam a animar o povo. Não, gente, se Deus deu a terra para nós, então por que nós temos que temer? Não devemos temer nenhum. Vocês não estão vendo Deus? Deus está ali presente. Deus está pessoalmente aqui. Nossa, ele estava vendo Deus ali diariamente, durante o dia e durante a noite. Deus não deu comida para eles, deu água, Deus alimentou. Imagina no deserto, 3 milhões de pessoas no deserto, sem contar os animais. Sem contar os animais. Onde iria arrumar comida e água para tudo isso? Só Deus mesmo. E eles não reconheceram isso. Então, olha só. Capítulo 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz que o povo chorou aquela noite. Por que o povo chorou? Porque esses 10 homens começaram a colocar medo no povo. E o povo começou a sentir medo. E aí começou a revolta. Mas olha o versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles seu amparo, o Senhor é conosco e não os temais. Então, olha só, Josué e Caleb, eles animam o povo a entrar na terra. Por quê? Porque eles reconheceram que Deus tinha dado aquela terra e Deus estava com eles. Então, a atitude desses 2 homens foram totalmente diferente da atitude daqueles 10 homens, mesmo perante a situação que eles estavam vendo ali. Realmente eram os homens altos, fortes, grandes. Realmente as cidades eram fortificadas, mas Deus deu para nós. Então esse é o relato. Esse é o relato dos 2. É onde Deus acaba se agradando com os dois aí. Aí Deus castiga o povo por causa disso daí. Deus castiga o povo. Acompanha comigo aí, finalizando essa leitura, o versículo 11, tá? Do capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte. Aí Moisés faz uma oração. Aí Moisés começa a conversar com Deus, e aí fala para Deus que, Senhor, o Senhor tirou o povo lá do Egito, todas as nações conheceram o teu poder, todas as nações viram a tua mão forte, e se o Senhor matar esse povo aqui no deserto, o que vai acontecer? O que vão falar? Aí Deus resolve, então, perdoar o povo, tá? Mas porém, tem o castigo. Olha o versículo 19 do capítulo 14. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Oração de Moisés. Moisés termina com essa oração. Aí Moisés terminando com essa oração, o que sucede? Aí Deus, ele revê a situação. Versículo 23. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Versículo 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então aqueles homens de 20 anos para cima, todos iriam morrer.
Versículo 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei, que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezaste. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Então vamos lá. Versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiais a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis a experiência do meu desagrado. Então aí Deus resolve fazer o quê? Olha, tudo bem, eu vou perdoar esse povo. Porém, todos esses de 20 anos para cima não vão entrar na terra. Enquanto eles viverem, vão permanecer no deserto, até que o último morra. Quando o último morrer, aí vão entrar na terra. Então, as pessoas abaixo, os homens abaixo de 20 anos, que eram jovens, crianças, ainda adolescentes naquele período, foram eles que herdaram a terra. Desses 603.550 homens, apenas 2 entrou na terra prometida, Josué e Caleb, apenas 2. Nem Moisés e nem Arão acabou entrando na terra prometida. E Deus castiga o povo por isso. Por quê? É porque Josué e Caleb trouxe e animou o povo a entrar na terra, e os outros não. E o povo acabou se contendendo aí. Tá? Então, cada dia de vida deles significava um ano. Então, no período aí de 40 anos. Então, Deus, ele segurou o povo durante 40 anos no deserto, e eles ficaram ali andando. Olha só, 2 anos, praticamente 2 anos, eles chegaram até a terra, porém não puderam entrar por causa da desobediência. Aí, mas mesmo assim o povo tenta. Eles tentam o quê? Eles tentam entrar na terra forçado. Acompanha comigo aí no capítulo 14. Deixa eu ler o versículo 20 até o 23 aí, ó. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra e lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Então, nesse período aí de 2 anos, em 10 vezes o povo acabou aí desobedecendo a Deus. Por isso que Deus falou que o povo não entrasse na terra. Eles começaram aí a murmurar. Então, castigo. Tá? No versículo 39, acompanha comigo aí. Versículo 39. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. E o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Então olha só, Deus já tinha falado que eles não iriam entrar e pronto, acabou. E no outro dia eles resolvem entrar dentro da terra. Não, vamos ajuntar e vamos entrar na terra. E Moisés fala: por que vocês vão fazer isso? Deus já falou que vocês não vão entrar e ele já deu o ponto final. Tá, mas mesmo assim o povo continua desobedecendo. Olha aí o versículo 42. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois, uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma.
Eles tentaram mesmo assim conquistar a terra. Mas como Deus não estava com eles, Deus falou que vocês não vão herdar a terra, então eles tentaram invadir a terra por conta própria, por si próprio. Consequência disso, foram derrotados. Então a primeira derrota aí do povo. 9 horas. Tô vendo, nós temos 5 minutos? É isso, Lisete? Quanto você quiser. Eu tô Não estou te falando que é ouvindo, mas 9 estou horas. te vendo. Tá, 9-1. Deixa eu só terminar, beleza. Deixa eu só terminar esse detalhe aí, tá? Só me faz um joinha. Vocês estão vendo os slides aí? Tá aparecendo, né? Ótimo, perfeito. Eu vou passar ele para frente aqui, tá? Falando aí da derrota do povo, deixa eu abrir aqui o slide para mim. Ele voltou no início. Da derrota do povo. O segundo censo, tá? Eu vou falar desse segundo censo aí, depois eu vou dar o intervalo de 5 minutos. Tá? O segundo censo tá lá no capítulo 26. Acompanha comigo lá no capítulo 26. Durante o intervalo eu vou ver se eu consigo arrumar esse microfone aqui, para me poder ouvir vocês aí. Tá? Então acompanha comigo, abre lá no capítulo 26. Eu vou ler o versículo 1 até o 4. Tudo bem? Versículo 1 até o 4. Porém, eu não estou vendo o slide, eu estou vendo vocês. Qualquer coisa, só erguei a mão aí que eu estou vendo, tá bom? Então, vamos lá. O segundo censo, a contagem. Versículo 1 do capítulo 26. Passado a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo... Então, olha só. Quando ele falou que passou-se a praga, chegando aqui nesse versículo aqui, 26, todos aqueles homens e mulheres já estavam mortos. Estavam apenas vivos aqui Moisés e Arão. Todos já tinham se falecido. E Deus pediu para que Moisés fizesse uma segunda contagem para saber o número de pessoas. Deus já sabia. Mas Moisés tinha que saber o número de pessoas para se preparar para conquistar a terra. Tudo bem? Então, olha só. Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todo o que Israel for capaz de sair à guerra. Então, se tinha se passado 40 anos, aquelas crianças que tinham 19 anos, nesse período, já estavam com quase 60 anos. Certo? As que tinham 20, estavam com 60. 20 com 40, 60. Tudo bem? Mas quem tinha 20 completo já não estava ali, então era 19 anos. Então estava com 59 anos. Então o mais velho desse período tinha 59 anos, com exceção de Josué, Caleb, Moisés e Arão. Então houve a necessidade de contar novamente esse povo. Se formou um novo povo. Então uma nova geração. A geração dos patriarcas, os pais já tinham se falecido nesse período. Então Deus pede para que Moisés conte o povo. Olha o versículo 4. Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Tá? E eles fizeram a contagem aí. Tá? Vamos lá no versículo 51, esse mesmo capítulo. Capítulo 26, versículo 51. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Olha só, 601 mil. Se aquele povo não tivesse caído em desobediência, se a gente pegasse aí 601 mil com mais 603, né, daria 1 milhão só homens. Só homens. Contando aí as crianças e mulheres, né, chegaria a quase 6 milhões de pessoas. Mas, porém, na segunda contagem, tá? 601.730 homens acima de 20 anos de idade. E nessa contagem, os levitas foram contados. Olha o versículo 62 aí, desse mesmo capítulo. Os que foram deles contados foram 23 mil,
todo homem da idade de 1 mês para cima, porque esses são os filhos contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dado herança com os outros. Já no segundo censo foi contado os levitas. Aí nos levitas foram contados os meninos acima de 1 mês. Por que acima de 1 mês? Com 7 dias, no 8º dia, os meninos eram circuncidados. Tá? E nessa contagem, aí entrou mais os levitas também. Tudo bem, gente? Vou dar uma pausa aí para a gente tomar um café. Enquanto a gente tem essa pausa aí, eu vou ver se eu arrumo esse meu alto-falante aqui, microfone. Tudo bem? Beleza? Então agora aqui para mim é 9h06. Tá? Então quando for 9h15 a gente volta, tudo bem? Beleza?
O Carlos, Oi, agora tô ouvindo. até a tarde eu mando, tá? A prova. Ah, sem problema. Eu vou imprimir, aí eu vou imprimir também a Vila? apostila, aí eu já mando. Pode Perfeito. mandar no seu WhatsApp ou manda em outro? Pode ser no meu ou do Vladimir, onde você achar. Tá, eu mando no seu mais tarde. Combinado. Se tem alguma pergunta, porque acabei falando demais, né? Eu falo bastante, hein, gente? Não, às vezes é até melhor, sabia? Você lê? Ah, é? Mais rápido? É mais rápido e começa a entender melhor, porque às vezes a pessoa vai ler e se perde. Eu acho melhor, mas vamos ver, né? O áudio tá cortando. É ruim, né? Eu acho que é a internet mesmo. É internet, né? Da dia É isso. 1º até dia 10 a internet fica abençoada. Ela é abençoada. Verdade. Mas tá bom, devagarzinho, a gente vai conseguindo, né? É. Ana Lúcia, tudo bem? Você tá conseguindo entender? É? Qualquer coisa pode perguntar, tá? Agora eu não sei o que eu faço com esse com essa minha câmera, gente, porque, olha, Professor, acho que... Oi, eu prefiro mais ouvir, anotar do que falar. tá certo, a gente aprende, né? Verdade. Agora, você quer ver aprendermos melhor? Quando você faz uma leitura, você faz uma leitura em voz alta para você mesmo. Verdade. Quando você faz uma leitura em voz alta para você mesmo, você fixa melhor o que você está lendo e o que você está aprendendo. Como eu fui professora há 27 anos de criança, então eu tenho o hábito de anotar tudo, depois eu vou reler tudo que eu anotei. Esse hábito de anotar é muito bom, viu? Isso aí É, ajuda a gente bastante. Nove, Professora, 15, 16. já está todo mundo aí? Vamos Eu dar tô. Sim. continuidade? Deixa eu abrir o slide aqui. Tá, agora eu estou ouvindo todo mundo, que bom. Então vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, né? Agora eu estou ouvindo vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vimos aí a segundo censo, a segunda contagem, tá? Então o livro de Números leva esse nome por causa desses dois censos aí. Que o povo de Israel é contado a primeira vez e é contado na segunda vez. Então nós vimos aí que 601.730 homens acima de 20 anos. Daí no censo eram contados apenas os homens acima de 20 anos de idade. Então uma grande nação. Então Deus já estava preparando novamente o povo aqui para entrar na terra. Tá? Porém, por que que Moisés não entrou na terra? Vamos lá para o capítulo 20. No capítulo 20, nós vamos ver lá por que que Moisés não entrou na terra. Que Deus fala para Moisés que ele não entrará na terra. Acompanha comigo a leitura aí. Vou fazer a leitura do versículo 2 em diante, tá? Acompanhe aí. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes de tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxesse a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs,
nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Vamos entender aqui agora esse contexto, tá? Aqui esse contexto. Olha só o que Moisés acabou cometendo. E Arão foi da mesma maneira. Ele não entrou também na terra prometida. Tá? Por quê? Vamos analisar aqui esse texto lido. Primeiramente, o povo, nós vimos que o povo reclamou porque não tinha água, não tinha alimento, não tinha nada nem para eles e nem para os animais, certo? Versículo 5. Lá fala que não é de cereais, nem de figos, nem de vidros, nem de romãs, nem de água para beber. Eles estavam no deserto, não tinha nada. Eles começam a contender. Porém, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, faz assim, ó, faz dessa maneira. Olha o versículo 8 aí. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Tá. Deus chamou Moisés e Arão e falou assim: ajunta o povo, vai lá e fala a rocha. Fala a rocha, e ali sairá a água. Mas olha só o que Moisés fez. Moisés fez ao contrário. Olha o versículo 10. Então Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha? Olha só, contudo faremos. Então Moisés tirou Deus de cena e ele entrou em cena. Então, como se ele tivesse fazendo com que a rocha soltasse água. Mas o que Deus falou para Moisés? Moisés, reúne o povo e fala para a rocha que a água vai sair. Aí, continuando aí, versículo 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Opa! Primeiramente, não era para Moisés, era apenas para Moisés falar para a rocha e sair a água. Porém, Moisés falou que ele iria fazer sair a água, e ele teve que bater 2 vezes. Em nenhum momento Deus chegou para Moisés e falou: bate na rocha. Apenas fala. E Moisés bateu. Consequentemente, isso daí Moisés acabou, de um modo assim, sem perceber, caindo aí em uma desobediência a Deus. A atitude dele. Porque Deus falou: Moisés, fala a rocha. Moisés foi lá e bateu. Foi necessidade dele bater 2 vezes. Mas como Deus tinha prometido que ia dar água, Deus acabou dando. Mesmo assim, Deus acabou dando a água para eles beberem. Então, olha só. Por causa desse ato, dessa desobediência, Moisés não pôde entrar na terra. E justamente Arão, porque Arão estava junto e foi foi convincente com Moisés nesse momento. Um pequeno ato. Entenderam? Um pequeno ato de Moisés aí. Tá? E quem que era Moisés? Sabemos muito bem que Moisés foi um homem íntegro perante a Deus. Mas um ato desse. Isso não quer dizer que ele perdeu a salvação. Ele apenas não entrou na terra, como prometido.
Mas por quê? O que acontece? Nesse momento, quem acabou sendo engrandecido aí foi Moisés, não foi Deus. Deus falou para que Moisés falasse a rocha, para que o nome dele seja engrandecido, o nome de Deus e não de Moisés. Só que Moisés puxou a glória para ele, e isso é um pecado muito grande. Quem faz é Deus, não somos nós. Foi o que aconteceu com Moisés, tá? E Arão? Por que Arão também não entrou? Aí, olha aí o versículo 22. Versículo 22 em diante. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel e toda a congregação foram ao monte Or. Disse o Senhor a Moisés e Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Então, voltando à água de Meribá, no mesmo acontecimento ali com Moisés. Por quê? Porque Deus falou para Moisés e Arão, vai lá, reúne o povo, os dois eram responsáveis, os dois. Reúne o povo e fala a rocha, que eu darei água. Porém, Arão poderia muito bem falar, não, Moisés, você está errado, era apenas para falar a rocha. Né? Mas como Moisés bateu, Arão ficou quieto. É igual que a gente vê hoje, né? Uma pessoa comete o crime, outra pessoa está junto, ela não cometeu, mas ela participou, ela estava junto, mas ela não ajudou. Para nós hoje é considerado como o quê? Cúmplice, não é? Então, quem cometeu e quem estava junto também é condenado. Não é isso na nossa lei? Então, olha só. Moisés e Arão estavam juntos nessa. Então, por causa desse ato, Arão também não entrou na terra. Tá? Moisés suplica a Deus. Moisés ainda suplica a Deus. Esse foi o pecado de Moisés, tá? A consequência dele, Deus acabou perdoando, sim. Mas a consequência foi que ele não entraria na terra. E a mesma coisa aconteceu com Arão. Tá? Não entrou na terra por causa do quê? Dessa rebeldia. Os dois foram rebeldes naquele momento ali. Aí Deus chama Moisés. Mesmo assim, Deus tem misericórdia de Moisés e chama. Vamos lá para o capítulo 27 de Números. Acompanha comigo aí. O versículo 12 até o 17, tá? Capítulo 27. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como teu irmão Arão. Tá? Nesse período aqui, Arão já tinha falecido. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebelde ao meu mandamento de me santificar nas águas diante de seus olhos. Deus aí relembra Moisés do ato que ele cometeu lá nas águas de Meribá. Porquanto, versículo 15, então disse Moisés ao Senhor, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles e que o faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. É onde Deus preparou aí Josué, Deus já estava preparando Josué para esse fim, para estar sendo aí o sucessor de Moisés, tá? Acompanha comigo o versículo 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Olha só, já não é mais Arão. Por quê? Porque Arão já tinha morrido aqui nesse período, tá? Então apenas sobrou Moisés, Josué e Caleb. Tá? E Eleazar ficou no lugar de seu pai como sacerdote. Arão. Versículo 20. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então foi isso que Moisés fez. Tá? E assim, Josué se tornou aí o sucessor de Moisés. Tá? Ele se tornou sucessor. E Moisés, ele pede para que Deus
ele pede para Deus ter piedade. Abre comigo lá em Deuteronômio. Vamos lá em Deuteronômio, o capítulo 3. Moisés chega a pedir para Deus. Acompanha comigo aí, Deuteronômio, capítulo 3. Eu vou ler o 27, o 23 até o 27, tá? Beleza? Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passasse a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Tá? Observa aí que a palavra Deus está em letra minúscula. Então, o que Moisés quis dizer? Que não existe outro Deus, a não ser o próprio Deus, que faz tudo aquilo que Deus fez e mostrou para o povo. Todas as bênçãos, todas as maravilhas, ou todos os milagres que Deus tem feito aí perante o povo aí durante essa peregrinação. É letra maiúscula, né? Porque o meu tá letra minúscula. Por que Deus? O meu tá maiúsculo. Minúscula? A minha tá maiúscula. Letra minúscula. O seu tá maiúscula, a letra aí? Mais alguém tá maiúsculo? Mas ele está falando de outros deuses, porque não existe Deus igual a Deus. O seu também? Está minúsculo. Está minúsculo, né? Tá, mas ele está falando de outros deuses, tá? Que não existe um Deus igual a Deus. Tá bom? Então aí ele pede aí o versículo 25. Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra, que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Então Moisés suplica, pede para que Deus deixe ele entrar. Porém, Deus continua aí, versículo 26. Porém, o Senhor dignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fale mais disso. Então, Deus já tinha resolvido. Pronto. Moisés não iria entrar na terra e ponto final. Moisés já cumpriu o que ele tinha que cumprir. E Deus já tinha decidido, e Deus já tinha preparado outro sucessor aí. Tudo bem? Então vamos lá. Moisés suplica para Deus, mas Deus já tinha aí decidido que Moisés não entraria na terra. Tá? Então nós vimos aí que Josué se torna o sucessor de Moisés. Então aí, o livro de Números, nós vamos terminar por aqui. Eu vou fazer um breve resumo só para a gente entender todo o livro. Tá? O número ele é composto de 36 capítulos e ele tem aí 1288 versículos. Tá? Então o livro de Números está ensinando o povo a servir e a andar uma vida com Deus. E está contando toda a peregrinação do povo no deserto. Lembrando que o povo tinha chegado até a terra, então eles estavam bem pertinho da terra, porém não puderam entrar dentro da terra. Então o que Deus fez? Deus ali confundiu o povo ele voltou e ficou peregrinando no deserto sem rumo e sem direção, até que todos morressem. E o último homem que morreu foi Moisés. Quando Moisés morreu, aí Deus ordenou para o povo: agora vocês podem entrar. Porque quando Deus falou: nenhuma dessa geração entrará na terra, com exceção de Josué e Caleb. Esses dois, sim. Nem Moisés pôde entrar na terra. Tá, então, só para a gente entender o resumo breve do livro de Números, tá? O capítulo 1, Deus pede para contar o povo. Então, homens acima de 20 anos de idade. Tá? Do capítulo 2 até o capítulo 4, Deus está organizando o povo no acampamento. E o tabernáculo fica no centro, ali protegido, fica bem no meio. Lembra? Deus colocou 3 tribos no lado direito, 3 tribos no lado esquerdo, 3 na frente e 3 atrás. Então Deus organizou o acampamento e colocou ali o tabernáculo no centro para ser protegido.
No capítulo 5 e o capítulo 6 são diversas leis. E ali se destaca o que? As bênçãos para os sacerdotes. No capítulo 6. Tá? Então, os sacerdotes terão as suas bênçãos se realmente fazer da maneira que Deus os instruiu. No capítulo 7, o 8 e o 9, o povo se prepara para sair para a viagem. Tá? E as ofertas, ali também fala das ofertas, são todas iguais. Então, todas as ofertas aí de animal de um ano, perante aí a apresentação, perante aos sacerdócios, né? Então, são todas iguais. O capítulo 10 e o 11, eles saem do Monte Sinai, após um ano aí que eles ficaram lá no Monte Sinai, e eles vão para a terra. Então, depois de 3 dias, eles chegam à terra. No capítulo 10. Se vocês quiserem anotar aí o capítulo 10, aí o versículo 33 ele fala um pouquinho aí sobre essa peregrinação. O versículo 33 eu vou ler lá no capítulo 10, tá? Ó. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia diante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. Então, depois de 3 dias, eles chegaram ali e viram a terra. Foram quando Moisés escolheu os 12 espias e mandaram para espiar a terra. Então, eles estavam ali perante a terra. O capítulo 12, tá? E também nesses 2 capítulos, Deus envia os codornizes ali, né? E também uma praga. Tá? Então, perante isso daí, eles começam... Mas por que Deus envia essa praga? Por quê? Porque Deus mandou os codornizes para eles terem aí o seu alimento, tá? E essa praga por causa dessa desobediência, dessa queixa que eles fizeram. O capítulo 12, a irmã dele, de Moisés, Miriam, que significa Miriam, ou Miriam, em algumas versões, e Arão, ele se opõe a Moisés. E é onde Deus, né, Moisés chega a Deus, fala para o povo, então quem Deus escolher vai continuar como líder. Então os dois se opõem, então eles falam, por que você é líder? Por que nós não somos? Porém, Miriam aí, ela pega uma doença de pele, tá? Ela fica aí 7 dias fora do acampamento, né? Arão também aí é punido por isso aí. Então os dois se opõem, então está contando a história dos dois se opondo contra Moisés. Só que aí depois eles reconhecem que foi Deus que escolheu Moisés, não é Moisés que se intitulou como líder do povo, foi Deus que colocou ele lá. No capítulo 13 e o 14, a missão ali é quando eles vão reconhecer a terra de Canaã. Então vem essa história, que eles vão reconhecer, ficam 40 dias e traz todo o relatório da terra de Canaã. E mostra onde o povo se recusa a entrar na terra. No capítulo 15, o 16, o 17, o 18 e o 19, então do capítulo 15 até o capítulo 19, aí tem diversas leis. Aí aparece um tal de Corá, que tem inveja também de Moisés. Daí ele começa a agir contra Moisés, contra a liderança. E ali vai mostrar que é onde Deus abre a terra e muitos são engolidos pela terra por causa dessa desobediência. Então ele queria ficar no lugar de Moisés também. Tá? Mas Deus apela para Moisés e a terra engole todo ele e aqueles que acompanharam ele aí, esse Corai. Tá? O capítulo 20, então lá entre o 19 e o 20, aí se passaram 38 anos. Eles ainda ainda no deserto. Isso começa o quê? Né? Começa aí a arrancada para Canaã, é onde aparece aí o pecado de Moisés. Então Miriam, Arão e Moisés, eles morrem no mesmo ano. Primeiro morre Miriam, depois Arão, depois Moisés. É o capítulo 20.
Aí, depois que Moisés morre, no capítulo 21, Josué organiza o povo para entrar na terra prometida. Então, olha só, nem Moisés. Depois que morreu o último, que foi Moisés, aí o povo entra na terra prometida, começa aí a conquistar. Então, o capítulo 21, eles atravessam o Jordão, primeira conquista. O capítulo 22 até o 25 aparece Balaão, né? Deus usou Balaão para transmitir as profecias, e ele, em troca de dinheiro, aí, passa a instigar os moabitas e os medianitas. Quer dizer, ele passa a instigar o povo de Israel a cometer pecados vergonhosos. Então, os homens de Israel começam a ter relações com as mulheres moabitas, com as mulheres medianitas, e Deus reprova tudo isso daí, do capítulo 22 ao 25. Então, é uma longa história aí. Tá? No capítulo 26, é o segundo censo, a segunda contagem que nós vimos aí. Então, 601 mil homens foram contados, 730, certo? No capítulo 26. Então, olhando nessa contagem aí, sobraram apenas 2 daqueles 603.550 da primeira contagem. Sobraram apenas 2. Josué e Caleb. Foram os únicos 2 que Deus falou que esses 2 iriam entrar na terra. E o capítulo 27 até o capítulo 30 aí são mais regulamentos aí para eles, antes deles entrarem na terra. Então, Deus está organizando o povo para estar entrando dentro da terra prometida. Tudo bem, gente? Ainda temos tempo. Vamos entrar no livro de Deuteronômio. Alguém tem alguma pergunta aí do livro de Números? Eu recomendo, tá, Sim. gente? Eu recomendo aí a leitura, tá? A leitura. Principalmente nesse momento. Oi? Como que foi a morte de Arão? Tá. A morte de Arão nós vamos ver agora. Deixa eu só achar aqui a morte de Arão, como que foi. Agora no livro de Deuteronômio, a gente vai estar mostrando a morte de Moisés, tá? E a morte de Arão. No capítulo 20 do livro de Número, capítulo 20, do 22 ao 29, ele está falando aí da morte de Arão. Mas abre comigo no capítulo 33. 33 do livro de Número. Lê para nós alguém aí o versículo 38. Lê alguém, quem gostaria de ler? Vou ler. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu o monte Or, onde morreu, no primeiro dia do 5º mês do 40º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Isso, então olha só, tá? Aí a morte de Arão. Quando que ele morreu? Olha aí. No 5º mês do ano 40º. Então já tinha se passado 40 anos no deserto. Ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Então aí tinha se completado os 40 anos. Lembra que Deus falou que a cada dia seria um ano e duraria um período de 40 anos até que morressem todos? Então, no mesmo ano, nesse último ano aí, Miriam, Arão e Moisés acabou se falecendo. Então, olha o versículo 39. Era Arão da idade de 123 anos quando morreu no monte Or. Então ele subiu ao monte, Deus pediu para que ele subisse ao monte, ele subiu ao monte e ali Deus recolheu ele. Tá? Moisés foi da mesma maneira. Tudo bem? Tirei a sua dúvida? Sim, tá ótimo. Sim. Beleza, gente. Por isso que eu falo para vocês, tá, gente? Nesse período que nós estamos estudando, a leitura dela desde do Gênesis é muito, muito importante, tá? Para entendermos. Ah, mas professor, por quê? Tá vendo como que é interessante a gente saber da história?
temos que saber a história. Quando a gente chega no Novo Testamento, fica mais fácil para entendermos o Novo Testamento. Tudo bem, gente? Porque aí está falando que ele recolheu, mas não fala o que aconteceu. Simplesmente Deus só recolheu. Isso, Morreu. então, isso. Ali foi uma morte natural, certo? Foi uma morte natural. Então, por quê? Como Deus sabe de tudo, Deus escolheu aquele local para quando chegasse ali, Arão, ele morresse, tá? Todo o povo se pranteou com a morte de Arão. Todo o povo chorou por causa da morte de Arão, tá? Então, assim, quando para se recolheu, é porque Deus realmente tirou a vida dele e Deus acabou levando ele embora. Então, assim, morte natural, tá? Morte natural. Não foi nenhuma doença, nada. Os outros homens morreram com doenças. Tá? Então, Deus mandou doenças e cada um ia morrendo aí através dessas doenças por causa da sua desobediência. No caso de Moisés e Arão, foram mortes naturais. Tudo bem? Por que no monte? Tá? No monte era o seguinte, ninguém ousava subir no monte. Por isso que até nos dias de hoje, os judeus, os israelitas, eles falam que Deus está em cima do monte e eles não se atrevem a subir. Então ali, Deus usou para que o povo realmente não subisse, o povo realmente não subia, até então para que o povo não pegasse, vamos supor que o povo sepultasse aí o corpo de Arão. Haveria aí o grande perigo do povo pegar esse corpo e usar como um instrumento de adoração. Aconteceu Então, também com Moisés. E é por isso que o povo hoje, eles vão até o monte orar? É um dos motivos, tá? Porque se a gente olhar a vida de Jesus, Jesus sempre subiu ao monte para estar orando. Por quê? Porque seria um lugar distante, um lugar tranquilo, calmo, sem barulho, sem ninguém para atrapalhar, e ali ele ficaria totalmente em sintonia com Deus. Tá? Hoje, olhando para o Novo Testamento, tá? A necessidade, nós não vemos ensinamento sobre isso aí, pois Jesus fez muito isso. Porém, ele também deixa claro para nós que nós podemos, de que maneira? Entrar no nosso próprio quarto, fechar a porta e ali a gente sozinho, a gente, Deus, fazer oração também. Tá? E também há necessidade de orarmos em comunhão, orarmos em várias pessoas reunidas. Então, a oração é muito importante, tanto sozinho como em um grupo de pessoas. Tá bom? Então, vamos lá. Deuteronômio. Vamos falar do livro Deuteronômio. Alguns falam que o Deuteronômio ele é a segunda lei. Porém, analisando o livro Deuteronômio, ele não é a segunda lei. Ele é a lei dada pela segunda vez. Por quê? Quando você for ler o livro de Levítico e quando você for ler o livro de Deuteronômio, você vai ver as leis sendo repetidas. As mesmas leis que estão em Levítico estão em Deuteronômio. Mas por quê? Lembra que quando nós chegamos aqui, morte de Moisés, tinha se passado 40 anos. Morte de Arão, 40 anos. Moisés fez um novo contagem do povo, 601 mil. Esse povo, 601 mil, eles eram menores de 20 anos de idade. Certo? Então, eles não tinham ouvido a lei perfeitamente para obedecer ela. Então, foi a necessidade de repassar essa lei para essa nova geração, porque é uma nova geração. E um outro ponto ali muito importante. Antes deles adentrarem a terra, eles foram circuncidados. Eles não poderiam entrar na terra antes da circuncisão. Nós vamos ler esse pedaço, tá? Para a gente entender melhor. Então, Deuteronômio, ele significa a lei dada pela segunda vez. Porque nós vimos que Deus deu a lei para o povo lá no Monte Sinai.
O povo recebeu todas as leis ali. E agora eles estão na fronteira de Canaã. Eles estão para entrar na terra prometida. Finalmente chegou a hora. Finalmente chegou a hora de Deus cumprir a segunda promessa que ele deu para Abraão e sua descendência. Então eles estavam ali perante um país, Canaã. E essas leis são repassadas com a respectiva exposição. Então, prevendo também uma lei, a vida que eles estivessem dentro da terra. Nessa lei estava contando tudo quando eles estiverem lá dentro da terra, a maneira que eles poderão se proceder. Então, Deus iria abençoar eles na terra, porém, na lei também, eles não poderiam fazer aliança com as outras nações. Por quê? Porque Deus tinha um receio de que eles adotassem os costumes e as tradições das outras nações e abandonassem Deus. E a gente vai ver que isso futuramente aconteceu. Tá? Então, vamos lá. O que significa o nome Deuteros? Tá? Em grego, Deuteros significa segundo. E nomes, lei. Então, lei dada pela segunda vez. Ou seja, ela é uma exposição da mesma lei que foi dada para aquela primeira geração que foi contada quando saiu do Egito. 603 mil homens. Que agora são 601 mil homens acima dos 20 anos de idade, que não participaram junto com seus pais na desobediência. Então, resumindo, então, os pais tinham que ensinar os filhos e eles alcançavam a maioridade após os 20 anos de idade. No caso dos levitas, é após 1 mês de idade. Então, após 1 mês de idade, os levitas tinham que ensinar os seus filhos ao serviço do Senhor. Tudo bem? Então, vamos lá. A mensagem central. Obediência totalmente a Deus. Vocês estão vendo o slide aí, gente? Está aparecendo? Deuteronômio? Hã? Não, tá em números. Está em números? Ah. Tá, então, deixa eu sair e fechar aqui de novo. Aí, a lei dada pela segunda vida. Oh, beleza, ótimo. Deixa eu só abrir aqui agora. Entrou, né? Tá, então aí, ó. Deuter, por palavra em grego, tá? Estão vendo aí? Segundo, né? E nome significa voio. Eu não sou muito bom de falar em grego, não, gente. Vocês me desculpam, tá? Mas significa lei. Então, Deutero significa segundo, nomos, lei. Então, toda a palavra originada do grego, elas são duas palavras agregadas. Então, Deuteronômio, a lei dada pela segunda vez. Tudo bem? Tá passando aí, tá passando, não tá? Vocês estão conseguindo ver aí? Tá parado. Tá parado? Parado. Lei dada pela segunda vez, tá nisso. Ótimo. Tá, apareceu aí obedecer? Não, Não? pra mim não. Nem pra ninguém. Aí. Agora sim? Mensagem central, é esse? Lição número 5. Isso mesmo. Eu não sei por que está acontecendo. Obedecer, tá. Deixa eu ver se eu estou aqui na tela errada. Não. Dá para abrir mais? Oi? Então, eu estou abrindo ela. Eu estou abrindo ela mais, mas aí vocês não estão conseguindo ver. E agora? Não, tá a mesma coisa. Só que tá igual o cantinho lá que tá a segunda. Tá, então eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fechar ela aqui. Eu vou fechar ela e vou abrir de novo, tá bom? Só um minutinho. O que está aparecendo para vocês agora? A Hilda e a Ana Lúcia. Ó. Tá, deixa eu só abrir ela de novo aqui, porque acabou fechando. Ele está puxando o módulo 1, deixa eu ver aqui.
O slide é bom, ajuda muito, mas tem hora que acontece isso. Aí fica chique, né? E agora? Tá tudo azul. Escola da Bíblia. Tá tudo azul? Agora a escola da Bíblia de Presidente Prudente. E para mim tá aparecendo só a Miss Ana Lúcia. Nossa, hoje tá bom esse slide, hein? Deixa eu ver aqui. E Agora tá aparecendo. Tá aparecendo, Mensagem né? central. Ótimo. Ótimo, perfeito. Deixa eu só ajustar ele aqui agora para mim abrir ele no slide. E agora, gente? Continua do mesmo jeito. Ainda tá. Oi? Tá, então vamos lá. Mensagem central do livro de Deuteronômio. Enquanto eu vou arrumando, eu vou falando, tá bom? Tá. A mensagem do livro, ele fala sobre obediência, tá? A lei fala sobre obediência. Abre comigo lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4. O capítulo 4. O 1 e o 2, acompanha comigo aí a leitura. Capítulo 4, 1 e 2. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis, e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Tá? Então, obediência. Tá? Então, está sendo passado pela segunda vez a lei para que o povo se vive na obediência a Deus, de acordo com os estatutos e os mandamentos dados por Deus para o povo de Israel. Então, Moisés está relembrando, repassando a lei para essas crianças que se tornaram adultos, ou essa nova geração. Olha o versículo 5 aí do capítulo 4. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Então, depois que eles estiverem dentro da terra, eles têm que obedecer e seguir esses estatutos e juízos, para que tudo corra bem. Olha o versículo 9 do capítulo 4, tá? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Olha só. Então, para eles lembrar de tudo que eles viram ali pessoalmente enquanto estavam no deserto, eles viram tudo que aconteceu com os pais deles, que todos morreram, tá? Por causa da desobediência, tá? E que eles tinham que ensinar esses estatutos e mandamentos aos seus filhos. E os seus filhos também tinham que estar ensinando aos filhos. Então, as leis de Deus tinham que ser passadas de pai para filho. Tá? Então, aqui, tirando aí os sacerdócios, os levitas, é obrigação dos pais passar ensinamentos de Deus, estatuto para os filhos. Tá? Então, continuando aí o versículo 15. Tá? Eu peguei algumas passagens aí para a gente estar acompanhando, tá? Não sei se está aparecendo para vocês aí. Olha lá. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma visto no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo. Então, olha só, eles tinham que guardar cuidadosamente, tá?
toda a lei nos seus corações. Por que que a gente pega algumas passagens, gente? Porque, assim, o nosso estudo, ele não estuda, assim, versículo por versículo, tá? Então, a gente tá estudando o essencial das Escrituras, tá bom? Então, como nós estamos falando aí na parte de obedecer, é o que o livro de Deuteronômio está, é a mensagem que está transmitindo para o povo aí. Ele leva o quê? A obediência. Tá o versículo 23 aí. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, feita convosco, e vos passais alguma imagem esculpida, semelhante de alguma coisa alguma que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Então, de maneira alguma, eles tinham que fazer algum tipo de imagem esculpida. Tá, versículo 28. Lá servireis a deuses, que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, Deus está advertindo o quê? Para que eles tenham cuidado com as outras nações, para eles não fazerem aliança com as outras nações, porque o costume deles é o quê? É servirem a deuses que são obras de mãos humanas. São deuses de madeira e pedra. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvido, mas não ouvem. Têm boca, mas não comem. Têm nariz, mas não cheiram. Porque são estátuas. E assim ele continua. Versículo 34. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio do outro povo, com provas e com sinais, e com milagres e com peleja, e com a mão poderosa, e com o braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito, aos vossos olhos. Então, o que Deus está falando? Olha, vocês viram tudo o que eu fiz. Então, tenha cuidado com esse povo que não viu nada disso. E o Deus deles também não fizeram nada disso. Então ele está alertando, relembrando o povo para estar seguindo aí os mandamentos de Deus. Tá bom? O capítulo 6 aí. O capítulo 5, olha o versículo 1, capítulo 5. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, estatutos e juízos, que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em que cumprirdes. Tá? Acho que está dando o nosso tempo, né, Elisete? Eu vou finalizar esse termo aí da obediência, tá? Para depois a gente entrar aí no próximo tópico. Então, a mensagem central da obediência, o grande mandamento e obediência à palavra de Deus. Tá? Qual que é o grande mandamento? Olha só. Eu vou fechar aqui, tá? Capítulo 6, versículo 1 ao 4. Olha aí. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te diz o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. E assim continua, e ele continua, tá? O versículo 12 aí. Guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Agora o capítulo 7, versículo 1 aí, versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo,
pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam, e cumpre os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Então ele está dando aí as leis para o povo, tá? Para o povo, para eles obedecer a Deus. Capítulo 11, só para a gente fechar aí. Versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todos os dias, guardarás os seus preceitos e os seus estatutos, os seus juízes e os seus mandamentos. Olha só que ele vai sempre repetindo, tá? Para que o povo não esqueça. E o versículo 26 do capítulo 11, só para a gente fechar aí. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceis. Então, se eles obedecerem os estatutos e mandamentos do Senhor, receberão bênçãos. Se desobedecerem, receberão maldições. Então, isso daí é o tema central do livro de Deuteronômio, tá? Ele fala da obediência aos mandamentos do Senhor. E nós vamos estar terminando aqui, tá? Eu só vou fechar aqui a gravação e depois vou ficar um bom tempo aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, tá? Deixa eu só voltar aqui, que Deus esteja abençoando todos. Continua a leitura, tá? Tá bom, pessoal? Leia aí todo o livro. Eu sei que é um período curto para ler até agora, mas nós vamos aprender muito aí nessas aulas que se seguem aí à frente.